pelo livro de Samuel, capítulo 1. Ana roga a Deus que lhe dê um filho. Então Ana se levantou depois que comer e beber em Siló. E ali o sacerdote estava sentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor. Ela foi com amargura de alma, orou ao Senhor, chorou abundantemente e botou um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atenderes à aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, mas a tua serva deve um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. E sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor, ele fez atenção à sua boca. Porquanto Ana no seu coração falava, só se movia os seus beiços, porém não se ouvia a sua voz. Pelo que ele a teve por embriagada. E disse ele, até quando estarás tu embriagado? Aparta de ti o teu vinho. Porém Ana respondeu e disse, não, Senhor meu, eu sou mulher tribulada de espírito, nem vinho, nem bebida forte tenho bebido, porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Não tenho, pois, a tua serva por filho de Belial, porque da multidão dos meus cuidados, do meu desgosto, tenho falado até agora. Então respondeu ele e disse, vai em paz, o Deus de Israel te conceda a tua petição que pediste. E disse ela, acha tua serva graça aos teus olhos. Assim a mulher que foi, seu caminho, comeu, e o seu semblante já não era triste. Levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor, e voltaram e vieram à sua casa a Ramá. E Elcana conheceu Ana, sua mulher, o Senhor se lembrou dela até aqui. Amém. Passagem registrada nas Escrituras, em que essa família, esse casal, Ana e sua esposa Elcana, eles não tinham filhos. E no tempo da lei era permitido, se a mulher não gerasse, o homem não poderia casar com outra mulher. E Elcana casou, teve uma outra mulher chamada Penina, e ela teve filhos, e a Ana não tinha. E ela tinha um desejo muito grande de ter filho. E naquele tempo era vergonhoso a mulher que não gerasse filho. Mas tudo foi passando e ela insistindo com o Senhor, clamando. Ele levou no capítulo a encontrar que num determinado momento Elcana conversou com ela, sua esposa. Por que você fica triste? Não sou melhor que a Deicine, ele amava sua esposa, ela estava bem, mas ela era inconsolada, ela queria ter um filho. E aqui nós vemos um fundamento da firmeza e da fé, e não desanimar. Ana não gerava filho, mas ela não parou de insistir com o Senhor. Foi falando, clamando. E Anias vinha lá em Siló, naquele tempo, não era Jerusalém ainda, participando da festa anual. O povo reunia ali para comemorar o ano, louvar a Deus, fazer os sacrifícios, as ofertas. E ela ia também junto. E ela era provocada pela sua competidora, Penina, que tinha filhos, ela não tinha, e provocava ela. E aquilo machucava mais ainda. Às vezes acontece coisa na vida, nossa vida, no dia a dia, que machuca bastante. Um fato acontece, seja em família, seja em serviço, seja em negócio, seja em relação a um amigo, uma amiga, tudo pode acontecer, algo que machuca, traz tristeza, mas uma coisa é, aquilo que é justo diante de Deus, no tempo certo, o poder dele opera em favor de quem se tem.
Então está a palavra aqui nessa tarde, o Senhor trouxe aqui agora. Estava cantando hino dessa palavra. Enfim, esperando um pouco, se trazia outra. Aqui na frente, no capítulo 2, tem o cântico de Ana, que é resultado de tudo isso que ela passou aqui. Então, em determinado ano, eles estavam lá na festa anual, e o povo comia e bebia bastante. Bebia naquele tempo, também bebia muito vinho. Depois que terminou a festa, todo mundo foi embora, e ela ficou só. Ela ficou só e ajoelhou e foi orar a Deus. E ela era triste, extremamente triste, ela não comia. E ela foi orar a Deus, como nós vimos aqui a oração que ela fez. E Deus agradou daquela oração dela. Quando ela orava, o sacerdote que ficava no templo, observando o comportamento do povo, e viu que ela estava ajoelhada, mas não ouvia sua voz. Ela só clamava entre ela e Deus. Então os seus lábios, seus beiços se mexiam. E o sacerdote a teve por embriagada. Falou: pastor, você bebeu muito, está bêbado aí também. Chamou a atenção dela e falou: até quando estarás tu embriagada? Mas não. Interessante é que aqui provou também a paciência dela, a humildade dela. Ela não revoltou, ela não disse nada ao contrário. Ela disse: Senhor meu, tu sabe que conserva a mulher amargurada de espírito, e o meu desgosto tem derramado perante o Senhor. E eu fiz ele, e a tia votou um voto: Senhor, se tu me deres um filho varão, te dou ele para ficar na tua casa todo dia. E mais na frente aqui, como eles voltaram, e quando ele conversou com ela, ela disse tudo o que ela passava. Então ele disse assim: se então Deus de Israel te conceda a tua petição. A palavra vem da igreja para nos alegrar, nos consolar, e para responder alguém também que está esperando algo, está batendo as portas do Senhor. E a palavra nessa tarde é dessa aqui: o Senhor vai atender a petição de alguém. O teu pedido foi agradável a Deus. Fica firme, vai em frente, você vai ver a vitória chegar na tua casa. A pedra vai ser removida, a porta vai ser aberta, a paz vai entrar, a fé vai aumentar. Então Ana orou e fez um filho voto: se tu, Senhor, benignamente atender para a aflição da tua serva, e de mim te lembrar, e da tua serva não te esquecer, mas a tua serva der um filho varão ao Senhor, o darei por todo o dia da sua vida, e sobre ele sua cabeça não passará na falha. Foi o voto que ela fez. Então nasceu depois Samuel. Passará naquele tempo, era o voto de nazireado, era o voto de já faria. Na gestação já fazia o voto: não vai passar na valha, deixava o cabelo crescer. E assim foi Samuel, que foi um profeta poderoso, um profeta temente a Deus, um profeta que louvou a Deus, porque veio por promessa. Então haverá promessa, sem promessa na vida de alguém que hoje, a essa palavra, você vai passar uma vitória. E aquilo que Deus vai colocar na tua mão vai dar fruto na tua vida e na obra também. Então, quando ali repreendeu, então, tua serva, não quero tua serva, o filho de Belial, quer dizer, não sou uma bebedeira, sou uma mulher temente, uma mulher amargurada de espírito. É interessante que na comunhão, o sacerdote não viu o que ela estava passando. E se ele estivesse também na comunhão, ele não ia falar aquilo. Mas tudo foi para testar também a humildade dela. E ela não revoltou, mas clamou, confessou, e aí vem a ordem: o Deus de Israel te conceda a tua petição. O profeta, o sacerdote falava em nome de Deus. Hoje a palavra é em nome de Cristo, é Ele que manda, o Espírito Santo é que fala. O Espírito Santo está visitando a igreja, está no coração de um, de outro, está marcando, está chegando aí uma coisa que está esquentando o teu coração, é a presença de Deus que está te esquentando e principalmente falando. O Senhor quer o teu trabalho mais firme na obra. Trabalha, e o Senhor vai te pagar o teu trabalho.
Tudo que nós fazemos nesta obra tem uma recompensa da parte de Deus. Então Ana orou a vitória bonita. A necessidade de Ana naquele dia era um filho. Hoje a necessidade pode ser outra. Pode ser uma necessidade de libertação de uma enfermidade, de um vizinho que está perturbando, de um trabalho que tem alguém perseguindo. São muitas necessidades, muita forma que a palavra hoje está dizendo, vai atender a tua petição. Glória a Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Então Ana, quando foi no ano seguinte, foi gestante, nasceu o filho. No ano seguinte ela já não voltou na festa. Ela foi esperar o menino crescer, não fala que desmamar o menino para entregar. E ela cumpriu o voto, mas quando votar alguma coisa, cumpra. Cumpra. Ela então conversou com Elcana, não vou voltar este ano na festa, que eu fiz o senhor esse voto, o filho nasceu, eu vou cuidar dele para depois entregar ao sacerdote. E assim Elcana falou, então cumpra aquilo que você fez, a promessa que eu fiz. E ela então, quando ele cresceu, desmamado, já voltou, então ela foi no templo e chegou lá e entregou aquele menino para o sacerdote. E foi quando ela cantou esse cântico aqui de vitória, louvou a Deus pela vitória alcançada. E não teve só aquele filho, vieram mais filhos, porque Deus agradou do propósito dela e foi uma casa abençoada, uma família abençoada. E Samuel ficou no templo, ele era menino. Mas uma coisa é, aqui no fundamento, que tinha uma obra para Deus fazer. Porque o sacerdote não estava sendo vigilante. A família dele estava totalmente deturpada. Sem temor, o filho dele era sacerdote também, mas estavam sem temor, desrespeitando a palavra, a doutrina. E Deus precisava fazer uma obra da frente, então ele preparou, gerou Samuel, cresceu lá no tempo certo. Ele foi com o menino que deu o recado a Eli. O menino que estava no templo, que estava lá, dormindo no templo, e não teve um dia que ele estava então dormindo, o Senhor veio uma voz e falou com ele. Ele disse, Senhor, fala para o teu servo. Ele disse, ele saiu, foi lá no sacerdote, você está me chamando? Não te chamei, volta. Ele voltou, novamente veio a voz chamando ele. Samuel, ele foi lá, você me chamou? Não, foi 3 vezes. Samuel entendeu, aí ele entendeu, Deus está falando com ele. Então foi quando falou assim, então volta. E será que quando falar com você diz assim, fala, Senhor, porque o teu servo ouve. A palavra hoje está falando aqui, a igreja está ouvindo a voz do Senhor, a mensagem de paz, de fé, de virtude e de vitória, de abrir porta e a paz entrará na tua casa, na tua vida. Então, ele voltou. Quando veio então novamente aquela voz chamando Samuel, então ele disse, fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Deus conversou com ele e falou tudo que ia fazer com ele. Ela falou, e quando foi no dia seguinte, ele chamou ele e falou assim, vem aqui, fala para mim tudo que Deus falou para você, não negue nada. Ele, menino, moço já, contou tudo que estava acontecendo, só que ele não deu atenção. Os filhos dele estavam fazendo orgia na igreja, levando mulher para a igreja, e ele ficou quieto. Nós temos que cuidar da nossa vida espiritual. Nós temos que cuidar. Nós, do ministério, temos que cuidar, temos que zelar da obra. Não é jogar alguém para fora, mas é aconselhar, cuidar. Se não houve o conselho, fica entre ele e Deus. Então, mas ele não deu atenção. Aí veio aquela guerra com os filisteus. E veio. E quando o filisteu vencia pela guerra, estava perdendo porque estava em desobediência. Aí chegou um momento em que tinha a arca de Deus, que era a presença de Deus. A arca, ninguém podia pôr a mão nela, no seu sacerdote. E a arca era a presença de Deus ali. Naquela luta contra a derrota que eles tinham para os filisteus, o que aconteceu? Alguém teve uma ideia, vamos levar a arca na luta, vamos colocar na frente, nós vamos ganhar. Mas faltava obra, faltava temor. Nós temos que estar com temor no coração. E eles levaram a arca e colocaram lá. E quando os filisteus viram que a arca estava, temeram, porque sabiam que era a presença de Deus. Mas naquele dia foi diferente.
Os filisteus vieram, atacaram, derrotou Israel, e a arca foi tomada e levada para eles lá. E naquele momento ali, os dois filhos de Eli foram mortos na batalha, eram os desordeiros. E veio um correndo da luta e chegou no templo. E quando ele chegou, que anunciou o que tinha acontecido, a cidade alvoroçou, que a notícia não foi boa. Então Eli chamou e falou: o que está acontecendo? Aí ele falou: eu venho da luta, da batalha. Israel perdeu, foi derrotado, e a arca foi tomada. Naquela hora, Eli assustou, caiu, quebrou o pescoço e morreu naquela hora também, por causa da desobediência. Tudo começou aqui nessa obra aqui que Deus fez. Deus tem as coisas, irmão, lá na frente. Deus está vendo o teu caminho, está vendo o meu, de todos nós. Uma coisa é, o mal que tem lá na frente, o Senhor já está trabalhando e vai tirar do caminho do nosso Senhor. Porque o Senhor nos guarda, o Senhor nos acompanha com a presença dele. Então, o Senhor está cuidando da igreja, visitando, avisando. No mundo nós estamos vivendo, em tanta maldade, tanta impiedade, tanta coisa imunda, tanta coisa falsa que tem por aí, como vem como se fosse coisa boa, procurando interpretar a palavra de outra maneira. O Senhor está avisando a igreja: cuidar, vigie, não dê atenção a vozes estranhas que estão por aí. Fica no fundamento que o Senhor já tem colocado. Aí aconteceu que ali caiu, morreu. E naquela hora, a mulher de Finéias também estava grávida. Naquela hora também assustou e deu à luz a um filho. E morreu naquela hora também, porque a glória de Israel foi tomada, que era a arca. Hoje a glória da igreja é a graça de Cristo, não é mais a arca. A presença de Deus é o Espírito Santo, a graça que o Senhor gerou lá na cruz. Aquele sangue derramado gerou uma igreja, gerou um caminho, uma doutrina na qual nós estamos colocados. E permanecemos nele, a nossa alma terá um descanso eterno com Deus. E assim aconteceu. A arca ficou lá, só um detalhe: a presença de Deus lá no Filisteu trouxe maldade para eles, trouxe castigo. O Deus deles, eu estou nessa linhagem, não sei porquê. O Deus de lá, que era dragão, na madrugada, eles chegaram lá, que ele estava caído. Eles colocaram a arca de frente a ele, como desafiando Deus. Nosso Deus não aceita desafio, não sei, providência. Aí eles levantaram novamente. O dragão deles lá, Dagon. E quando foi no dia seguinte, eles voltaram. Dagon estava caindo, com as mãos cortadas, o pescoço cortado, tudo caindo e cortado. Glória a Deus. Glória a Deus. E Deus permitiu uma doença dos homens, das partes íntimas, hemorroida, que expôs tudo aquela dor, doença. E eles entenderam, falou: o Deus de Israel está contra nós. O que nós vamos fazer? Veio o sacerdote e falou: tira a arca daqui, porque Deus vai aumentar a praga em cima de vocês. Tiraram a arca e levaram para outra cidade. E quando saía, colocaram a arca no carro, e estava saindo na estrada. Teve uma hora que o carro balançou, e parece que a arca ia cair. O que estava conduzindo correu e pôs a mão na arca, foi fulminado naquela hora, queimado. Que na obra de Deus não pode pôr a mão. Sim, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Jesus. Veja, alguém olha e fala assim: está acontecendo isso, acontecendo aquilo. Será que o ministério não está vendo? Muitas coisas nós vemos, só que Deus não dá ordem para fazer nada, para esperar. O que a igreja faz? Ora. Glória a Deus. Glória a Deus. Ora para a necessidade que tem, e eles vão operando segundo a vontade deles. E quando chegaram, olha o cuidado na ação graça. Chegaram na cidade, Betseme, os israelitas ficaram contentes, chegaram ali. E a arca tinha dentro dela a vara de Arão, o maná e a tábua da lei. As três coisas dentro da arca. Só que não podia olhar, só o sacerdote. E alguém foi ali e olhou. Morreu muitas mil pessoas naquele dia. Por causa disso, só que olhou dentro da arca.
que é a ordem de Deus? Faça uma coisa, faça. Não faça, não faça. Glória a Deus. Aleluia. Essa igreja tem tudo. Glória a Deus. Glória a Deus. Ah, mas quem tem que fazer isso? Aqui não tem importância. Mas se a palavra fala que não pode, não pode. Sim, Santo Deus. Glória A a Jesus. doutrina é essa, que Deus não muda. Sim, Senhor. O homem muda, a sociedade muda. Muda tudo, os costumes mudaram. Os valores apareceram. Mas as escrituras estão de pé. Glória a Deus. Faça o que quiser, aqui é a verdade. Sim. Então aconteceu porque não podia olhar e olhou. Então tem algo que eu for para você que não pode fazer, não faça. Como se eu te falar, vai, pode ir fazer, não tem problema. Então Ana orou, teve essa vitória, abraçou o filho. Oxalá alguém está esperando algo aí, o Senhor vai te entregar na tua mão também. Glória a A Deus. noite de vitória, promessa de atender a tua oração. A tua perfeição está protocolada lá. Glória a Deus. E o Senhor já examinou e disse: aqui pode atender, meu filho, vai, anja, atende aquela necessidade. Entra naquela casa, entra naquele coração, derrama o dom naquela casa, derrama o dom naquela igreja. Glória a Deus. Dom de cantar, dom de orar, dom de pedir o hino, dom de visitar, Eita, dom glória. de evangelizar, dom de visitar o enfermo, dom de perdoar, que é o mais importante dele. Aleluia. Ah, mas eu fui maltratado, perdoa. Glória a Deus. Nós temos uma planilha lá no céu, está tudo lá. O que cada um vai fazer, está lá o valor dela. Se você é maltratado e não revida, é um crédito a seu favor lá no céu. Se você é maltratado e vinga, é negativo, que a vingança pertence ao Pai. Então faz como fez Ana. O sacerdote falou, chamar de embriagada, cachaceira. Ela falou, não, tua serva não tem isso não. Ela não revidou, com humildade falou, e haja em nós humildade. E a obra de Deus vai sendo glorificada. E a palavra essa tarde, Deus seja louvado. Gostou desses ensinamentos de fé e esperança? Então deixe seu like e se inscreva no canal Leis do Universo e ative o sininho e receberá todos os dias palavras de fé para você e sua família. Deixe nos comentários seu pedido de oração e diga de que cidade você é, que apresentaremos você e sua família em oração. Vamos ajudar outras pessoas com este conteúdo valioso? Então compartilhe com seus amigos e familiares. Deus abençoe você e sua família. Deus seja louvado.